Tenho aqui um entalhe de um mamute, numa presa de mamute de um sítio francês que tem 15 mil anos de idade. Mas essas pessoas, os primeiros povos modernos, os Cro-Magnon, não apenas entalhavam em pedaços de osso e presas. Eles também esculpiam e entalhavam, faziam modelos de barro. E é claro, eles pintavam as paredes de suas cavernas. E essa arte tem pelo menos 35 mil anos. Eles representavam uma grande variedade de coisas. Muitas vezes os animais que caçavam. Em alguns casos, animais perigosos como leões e rinocerontes peludos. Em alguns casos, nem reconhecemos as criaturas representadas. As criaturas parecem ser símbolos mágicos, criaturas imaginárias. E é possível que essa arte fosse usada em cerimônias e ritos de iniciação. E possivelmente algumas delas tenham sido criadas em estado de transe por xamãs ou mágicos. Humanos modernos foram o mais longe possível através dos anos. Atrás de nós, deixamos claras pegadas genéticas que levam àquela que saiu da África há 80 mil anos. O mundo estava esfriando de novo. Quando a nova era glacial começou, os humanos modernos tinham encontrado um lugar para morar a 16 mil quilômetros do outro lado do mundo. E 6 mil anos depois, a invasão do Novo Mundo iria começar. Nossa linhagem genética está agora espalhada em todas as direções. Da saída da África e a última fronteira remanescente da América, agora estamos caminhando para norte da Índia e Sudeste Asiático e China e a leste das estepes mongóis da Sibéria, convergindo para o Estreito de Bering, aquela frágil faixa de terra que une a Ásia com a América. A América é um quebra-cabeças pré-histórico. Por muito tempo, os arqueólogos insistiam que ninguém tinha chegado na América até 15 mil anos. Mas novas informações da trilha genética do DNA mostram nossos ancestrais americanos cruzando as terras de Bering, a ponte da Ásia, de 25 a 20 mil anos atrás. Esta é a última grande viagem para povoar o mundo e todas as linhagens genéticas levam a um objetivo. Estes são os primeiros americanos. Há 25 mil anos, o mundo estava entrando numa das piores eras glaciais que tivemos que enfrentar. Em certos lugares, o gelo tinha 5 quilômetros de espessura. Mas com o gelo que se fechava, surgia a última possibilidade de movimento antes que ele bloqueasse a terra do Estreito de Bering até o Alasca e o resto da América do Norte. Levaria mais 8 mil anos antes que se abrisse de novo. A razão pela qual sabemos que esses primeiros americanos chegaram a 20 mil anos é o fato de sabermos que tipo de fundadores mitocondriais eles trouxeram com eles da Ásia. Temos tipos na Ásia que são similares aos tipos americanos e, portanto, sabemos que tipos vieram para a América em oposição àqueles que deveriam ter chegado à América. Então, na média, os fundadores da América acumularam uma mutação. E já que conhecemos o índice de mutação de nosso sistema genético, a mitocôndria, é de uma mutação para cada 20 mil anos. Nós sabemos que esses sistemas fundadores têm evoluído na América há 20 mil anos, que é quando eles devem ter chegado.
Na América do Norte, o grande lençol de gelo Laurentian encobria as planícies centrais. Destruía tudo em seu caminho, forçando nossos migrantes pela costa oeste para a América do Sul. Se o gelo retrocedesse, poderíamos nos espalhar de volta na terra liberada. Há evidências de povoamento num abrigo de pedra no rio Ohio, na Pensilvânia, chamado Meadowcroft. Meadowcroft é muito importante para a história americana, porque data de mais ou menos 16 mil anos, de acordo com nossas pesquisas. E é por isso um dos primeiros sítios de americanos nativos a ser creditado pelas autoridades. E combina com estimativas genéticas, porque devem ter vindo vários milhares de anos antes disso, para poderem ter estado em Meadowcroft. O Dr. James Adavaggio levou o grupo de cientistas para o abrigo escavado. Quando o encontramos, nós supusemos que não iria conter nenhum material cultural. Mas, no final das contas, havia uma variedade de artefatos e outras indicações da presença humana muitos milhares de anos antes da estimativa para a época máxima da chegada de pessoas ao mundo novo. Espalhados por esta superfície e em ocupações mais profundas, dentro e em torno dessas fogueiras, estão uma série de artefatos. Entre os mais notáveis estão fragmentos de lâminas como este, e as lâminas que foram quebradas desses fragmentos. O que é especial sobre esses itens é que eles foram manufaturados, na maior parte, por grupos paleo-indígenas posteriores das Américas. E tem uma semelhança impressionante com lâminas da China do Norte, que têm 28 a 29 mil anos de idade. Moldes desses materiais podem estar perdidos em coleções do norte da China e você não saberia diferenciá-los. O que a evidência de Meadowcroft nos sugere é que, junto com os dados das séries de sítios emergentes na América do Norte, não houve uma única migração de seres humanos para o Novo Mundo, como vinha sendo postulado nas últimas 2 décadas, mas, em vez disso, uma série de culturas e emanações. Assim, múltiplas entradas são agora estabelecidas como padrão para a migração americana. Os primeiros colonos traziam muitas linhagens genéticas. Eles vinham da Sibéria, China, Ásia Central e mais ao sul, como da Malásia e do Japão. Em 1996, o esqueleto conhecido como Homem de Kennewick foi descoberto no rio Columbia, no estado de Washington. Quando foi levado para Jim Charters, o antropólogo forense, ele primeiro acreditou que os restos eram de um pioneiro do século XIX. Ficou surpreso quando a datação de carbono radioativo revelou que ele tinha 9.500 anos de idade. Era o esqueleto mais antigo já encontrado na América do Norte. Mas o que realmente intrigou Charters foi que, apesar de sua idade, o Homem de Kennewick não se parecia com os americanos nativos modernos. Seu crânio era caucasoide, não mongol, e a reconstrução de seu rosto mostrou distintas similaridades com os Ainu, que viveram no norte do Japão. O Homem de Kennewick era um indivíduo muito machucado, com múltiplas fraturas nas costelas e também no braço esquerdo ferido. E mais um ferimento no crânio, tinha artrite no pescoço, nos joelhos, nos cotovelos. Ele já havia sofrido um bocado. Mas o que era mais distinto sobre ele, o ferimento mais interessante, eu acho, do ponto de vista forense, era uma ponta de lança encravada na pelvis. Na verdade, foi isso que nos levou a datar os ossos por carbono radioativo. E o que pode ser visto é uma janela ovoide de cada lado do osso. Mas quando escaneamos, vemos que tem uma lâmina serrilhada de 5 centímetros de comprimento, 2,5 de largura e meio de grossura. O que é interessante sobre essa ponta de lança é que tem um estilo que só vemos depois da morte desse homem, no estado de Washington. Podemos ver esse estilo se movendo pela costa da Colômbia Britânica, chegando em Washington há mais ou menos 10 mil anos ou até 9 mil anos. Isso em anos de carbono radioativo. As pessoas que usavam essa ponta de lança, as que tinham esse estilo de ponta de lança numa época posterior, são muito similares aos índios americanos modernos.